Você está olhando para o que parece ser um simples anel de aço, mas não se engane, o valor desta única peça rivaliza com um Mercedes 0 km. Ela suporta 88 mil libras e, acredite ou não, ela nem sequer é redonda. Bem-vindo ao mundo onde um erro da espessura de um fio de cabelo pode custar vidas. Vamos descobrir como nasce a roda de trem mais cara do planeta. A indústria de rodas de trem é a espinha dorsal silenciosa de todo o mundo moderno. Para a maioria de nós, uma roda é apenas um círculo de metal que gira, mas por trás dessa simplicidade aparente, existe um negócio global avaliado em mais de 5 bilhões de dólares. Para entender a escala colossal disso, basta olhar para uma única fábrica em Taiwan, na China. Sozinha, ela cospe mais de 2 milhões de rodas a cada ano, uma produção avassaladora que supera a de toda a Europa combinada. Mas aqui está o segredo que pouca gente sabe. A maioria das rodas na Terra é redonda e feita de borracha. As rodas de trem são a exceção rebelde. Elas são 100% aço maciço, sem um único grama de borracha para amortecer o impacto. E o mais chocante, elas não são perfeitamente cilíndricas. Se você olhar de perto, verá que cada roda é moldada como um cone, com uma inclinação precisa de 1:20. Por que isso? Porque enquanto o aço carrega cargas brutais, essa forma cônica guia o trem, permitindo que ele faça curvas sem descarrilar. É um design enganosamente simples, mas inegavelmente genial. No entanto, a jornada dessa peça de engenharia não começa em uma fábrica limpa e organizada. Ela começa no caos, nas profundezas da Terra, sob camadas de rocha que têm milhões de anos de idade. É lá que o minério de ferro, a alma do aço, dorme em silêncio. Para alcançá-lo, não basta cavar. Engenheiros precisam perfurar centenas de buracos na rocha sólida, cada um com quase 66 pés de profundidade. A precisão aqui é vital. O desvio permitido não é maior que 1 polegada. Por que tanto rigor? Porque esses buracos abrigarão explosivos industriais poderosos. A detonação não é aleatória. É uma sinfonia de destruição controlada, com atrasos medidos em milésimos de segundo. Quando o botão é apertado, uma única explosão rompe mais de 110 milhões de libras de rocha. É como derrubar uma parede geológica inteira de uma só vez. Quando a poeira finalmente baixa e o eco da explosão desaparece, caminhões de transporte massivos, verdadeiros monstros mecânicos, entram em cena para mover o minério. Cada carga que eles transportam carrega o potencial para forjar mais de 120 rodas de trem. Mas não pense que podemos pegar essa rocha e fazer uma roda imediatamente. Se fizéssemos isso, o trem não duraria um dia nos trilhos. Os grandes pedaços de rocha bruta devem primeiro passar por uma tortura mecânica, sendo esmagados por rolos industriais e martelos gigantescos. O objetivo é reduzi-los a partículas uniformes, com seu tamanho controlado obsessivamente. Se as pedras forem grandes demais, elas não derreterão totalmente na fornalha, criando pontos fracos. Se forem finas demais, a mistura torna-se instável como areia movediça. Após o esmagamento, o minério entra em câmaras de mistura que parecem estádios de futebol cobertos, onde é misturado com coque e fundentes. É aqui que a ciência se torna crítica. O minério usado para rodas de trem é uma receita completamente diferente daquela usada para vigas de prédios. Ele precisa ser puro. Níveis de carbono, manganês e enxofre devem ser baixíssimos. Mesmo um desvio minúsculo na química pode ser fatal. Por exemplo, moer o minério muito rápido gera calor por atrito, o que altera a estrutura cristalina microscópica do material. O resultado? A roda se desgastaria meses antes do previsto. Agora, prepare-se para o calor. A mistura entra nos fornos de arco elétrico e altos fornos, lugares onde a temperatura ultrapassa os 2.900 graus Fahrenheit. Para se ter uma ideia, isso é mais quente que a lava de muitos vulcões ativos. O minério sólido se rende e vira um rio de aço líquido brilhante e furioso. Dentro desse inferno controlado, eletrodos de grafite e jatos de oxigênio purificam o metal. Mas os engenheiros não confiam apenas nos olhos. Sensores espectroscópicos e sondas térmicas analisam a composição química a cada segundo, como um médico monitorando os sinais vitais de um paciente crítico.
Eles sabem que um desvio de apenas 0,01% na mistura é suficiente para fazer uma roda rachar. E pior, apenas 0,5% de gás residual preso no metal pode causar uma explosão térmica quando o trem frear bruscamente. Somente quando o aço atinge a perfeição absoluta, ele é liberado para ser moldado. O aço líquido esfria e se torna sólido novamente em forma de longos tarugos. Agora começa o verdadeiro show de força bruta, o corte do tarugo. Serras automatizadas com dentes de diamante fatiam as barras de aço em blocos circulares. A precisão aqui é de milésimos de polegada. Não há espaço para mais ou menos. Imediatamente após o corte, robôs imunes ao cansaço levantam cada bloco e o colocam em um forno de aquecimento. O aço precisa amolecer, brilhar em um laranja intenso, quase branco. Quando atinge o ponto ideal, ele é movido para a estrela do show, a prensa de forjamento massiva. Imagine uma força capaz de esmagar um tanque de guerra como se fosse uma lata de refrigerante. É isso que acontece aqui. Um único golpe da prensa, exercendo milhares de toneladas de força compressiva, faz o bloco de aço sólido se render. Ele se expande para fora, ganhando a forma bruta de uma roda. É um momento violento e belo. O metal não é cortado. Ele é obrigado a fluir, redistribuindo sua estrutura interna para se tornar mais denso e forte. Mas a forma ainda é grosseira. É apenas um esqueleto. Logo após o golpe, jatos de água resfriam pontos estratégicos para aliviar a tensão. Em seguida, a roda semi-acabada é levada para um laminador de múltiplos eixos. Esta máquina é uma maravilha da engenharia. 13 eixos diferentes pressionam a roda ao mesmo tempo, de todos os lados. É como um oleiro moldando argila, mas a argila aqui é aço incandescente e as mãos são rolos hidráulicos com força titânica. Esse processo alinha os grãos do aço, criando uma memória muscular no metal, que permitirá que ele suporte bilhões de rotações sem falhar. A roda agora tem a forma perfeita, mas ainda é vulnerável. Ela precisa ser endurecida. Ela entra na fase de tratamento térmico, onde enfrentará seu teste mais cruel. As rodas são aquecidas novamente e então mergulhadas em um tanque de têmpera. Neste tanque, centenas de bicos de alta pressão disparam água gelada diretamente na borda da roda, enquanto o núcleo permanece quente. O objetivo é criar uma casca ultra dura na parte externa, onde a roda toca o trilho, mantendo o centro flexível para absorver choques. É um equilíbrio térmico delicado. Se a temperatura da água ou do aço variar apenas alguns graus, a estrutura interna se estilhaça. A realidade deste estágio é dura. De 5 a 10% das rodas não sobrevivem. Elas saem do tanque com microfissuras ou deformações imperceptíveis a olho nu, mas fatais para a segurança. Essas rodas são impiedosamente rejeitadas e enviadas de volta para serem derretidas. Aqui, apenas as mais fortes sobrevivem. Não há segunda chance. As sobreviventes seguem para a usinagem. Em um torno CNC vertical, a roda gira a 100 rotações por minuto, enquanto ferramentas de corte removem a camada oxidada, revelando o aço prateado e brilhante por baixo. As ranhuras e flanges são esculpidas com precisão cirúrgica. O diâmetro final é ajustado para cerca de 35 polegadas, mas a beleza externa não é suficiente. O perigo real se esconde onde os olhos não podem ver. Por isso, a roda passa por um teste de ultrassom de imersão total. Ela é mergulhada em água e ondas sonoras de alta frequência atravessam o metal. Se houver uma bolha de ar microscópica ou uma rachadura interna, o som será desviado e o computador soará o alarme. Se a roda passar por isso, ela ainda enfrenta o teste de dureza e o balanceamento. Uma roda desbalanceada a alta velocidade vibraria tanto que poderia destruir o trem. Por fim, ela recebe uma pintura especial. Não é para ficar bonita, é uma mistura de epóxi e poliuretano, que age como um escudo invisível contra sal, graxa e umidade. No final desta etapa, cada componente é rastreado. Técnicos escaneiam os códigos dos rolamentos. É uma verificação rápida, mas crítica. Um rolamento errado pode superaquecer, travar a roda e causar um descarrilamento catastrófico, resultando em prejuízos de milhões de dólares e colocando vidas em risco. Agora chegamos a um dos momentos mais fascinantes da engenharia moderna, a união da roda com o eixo.
Você pode pensar que eles são parafusados ou soldados. Nada disso. Eles são unidos pela pura magia da física. O processo é chamado de ajuste por interferência. O eixo de aço é resfriado para que ele encolha alguns milésimos de polegada. Ao mesmo tempo, as rodas podem ser levemente aquecidas. Então, uma prensa hidráulica colossal, exercendo de 4 a 6 milhões de libras de força, empurra as rodas para o eixo. É um movimento lento, tenso e irreversível. A posição deve ser exata, medida em centésimos de polegada. Quando o eixo volta à temperatura ambiente, ele se expande. Ele agarra a roda com uma força de atrito tão brutal que nada consegue separá-los. Sem parafusos, sem solda, sem cola. Apenas metal contra metal, unidos por uma força inquebrável que suportará dezenas de toneladas por décadas. Após a montagem, lasers verificam a concentricidade e sensores simulam cargas extremas, garantindo que o conjunto funcione perfeitamente no mundo real. Só então o código de identificação é gravado a laser na borda, o passaporte vitalício da roda. A roda está pronta, mas ela precisa de um corpo. Entramos nos salões de montagem, onde o truck ou bode é construído. Esta é a estrutura que age como as pernas do trem. O conjunto de rodas é baixado na estrutura por guindastes aéreos. Amortecedores hidráulicos e molas gigantes são instalados para garantir que o trem deslize suavemente. Acima disso tudo, o enorme motor a diesel é instalado. Ele é o coração da besta. Mas aqui está o detalhe interessante. O motor a diesel não move as rodas diretamente. Eles giram um alternador que cria eletricidade. Essa eletricidade alimenta os motores de tração montados lá embaixo, no bogie. São esses motores elétricos que realmente giram as rodas de aço que acabamos de ver nascer. Finalmente, o trem completo vai para o teste dinâmico. Ele é colocado em uma bancada de rolos, correndo parado no lugar. Sensores monitoram tudo, gerando milhares de dados por segundo. Vibração, temperatura, força de frenagem. Tudo deve ser perfeito. Do minério bruto explodido da terra ao aço líquido fervente, da violência da prensa de forjamento à precisão silenciosa dos lasers. O que começou como uma rocha fria, agora é uma peça de tecnologia capaz de carregar o mundo nas costas. Olhe para o próximo trem que passar. Lembre-se de que aquelas rodas não são apenas pedaços de ferro. Elas são o resultado de uma batalha épica entre o homem e a matéria, onde cada milímetro conta e cada detalhe é uma questão de sobrevivência. Elas giram em silêncio, suportando o peso da nossa economia e a segurança de milhares de vidas. Se você sentiu o peso dessa engenharia, deixe seu comentário abaixo. Qual parte do processo te surpreendeu mais? E não se esqueça de se inscrever no canal Poder da Indústria. A jornada pelo mundo das mega máquinas está apenas começando. Imagine um lugar onde o chão sob seus pés se move como a água e o ar queima como o interior de um forno. Estamos no Mar da Morte, uma vastidão onde pneus derretem no asfalto a 71 graus Celsius, e meses depois, o aço corre o risco de trincar com o frio congelante. Aqui, a natureza grita que humanos não são bem-vindos, mas a China ignorou o aviso. Eles apostaram 3,5 bilhões de dólares em uma ideia impossível: construir uma ferrovia de aço e concreto sobre um oceano de areia instável. Como 12 mil trabalhadores conseguiram domar dunas que engolem prédios inteiros para criar a maior linha férrea do deserto no mundo. Para entender a loucura desta missão, você precisa sentir o tamanho do tabuleiro de jogo. O deserto de Taklamakan não é apenas um monte de areia, é um monstro geográfico de 337 mil quilômetros quadrados. É uma área maior do que muitos países europeus, permanecendo por séculos como uma mancha branca e vazia no mapa da China. Durante o verão, a temperatura da superfície é tão brutal que você poderia fritar um ovo na areia em segundos. No inverno, o deserto vira um congelador a céu aberto, chegando a 25 graus negativos. Essa variação térmica de quase 100 graus é o pesadelo de qualquer engenheiro. Materiais comuns expandem e contraem até se partirem. Mas por que alguém tentaria construir aqui? A resposta está enterrada nas profundezas. Sob essas dunas assassinas, repousam bilhões de toneladas de petróleo, gás natural e carvão. É um tesouro de energia trancado em um cofre que ninguém conseguia abrir.
Para a China, quebrar esse código não era apenas uma questão de orgulho, mas de sobrevivência econômica. A missão era clara: construir o loop do deserto de Taklamakan, uma rede ferroviária circular de 2.685 quilômetros. Mas havia um problema físico fundamental. Como você desenha uma linha reta em um mapa que muda todo dia? As dunas aqui não ficam paradas. Elas migram com o vento, movendo-se metros por ano, capazes de enterrar qualquer estrada em questão de dias. Antes de despejar a primeira gota de concreto, os engenheiros travaram uma guerra de inteligência. Eles usaram satélites para mapear o caos e estudaram os corredores de vento por meses. Equipes de topografia marcharam para o deserto profundo, perfurando o solo centenas de vezes para encontrar qualquer coisa sólida sob a areia fofa. Eles precisavam encontrar um caminho onde o trem não fosse varrido por tempestades de areia violentas, mas que ainda passasse perto o suficiente dos campos de petróleo. Quando o trajeto foi finalmente decidido, a equipe enfrentou o primeiro grande obstáculo físico. As máquinas pesadas, guindastes, caminhões, escavadeiras, afundariam instantaneamente na areia macia. Você não pode construir uma ferrovia de alta tecnologia se seus caminhões estão atolados. A solução para este problema de bilhões de dólares foi chocantemente simples e antiga. Eles não usaram nanotecnologia ou lasers. Eles usaram palha. Imagine a cena. Antes das máquinas gigantes chegarem, um exército de agricultores locais caminhou para as dunas. Armados apenas com feixes de palha seca, galhos e bambu, eles começaram a plantar uma defesa contra o vento. Mas não foi aleatório. Foi geometria pura aplicada à sobrevivência. Eles enterraram a palha na areia, formando um padrão de tabuleiro de xadrez perfeito. Cada quadrado dessa rede tem exatamente 1 metro quadrado. E aqui está o segredo da engenharia. A palha não é colocada reta, mas inclinada, forçada na areia para criar barreiras baixas. Quando o vento feroz do deserto atinge esses quadrados, ele não consegue fluir suavemente. A grade de palha quebra a velocidade do vento, forçando-o a soltar a areia que carrega. Em vez de mover as dunas, o vento fica preso na armadilha. Sob um sol que faz o ar tremer, esses trabalhadores cobriram centenas de hectares com essa pele geométrica. De cima, parece que alguém desenhou uma grade infinita sobre o deserto. O efeito foi imediato. A areia que antes fluía como água parou. O chão endureceu. Pela primeira vez na história daquele lugar, um caminhão carregado podia dirigir sobre as dunas sem ser engolido. A fundação primitiva estava pronta. Agora era hora de trazer os pesos pesados. A palha parou o vento, mas um trem de carga pesa milhares de toneladas. Construir trilhos diretamente sobre a areia, mesmo que estabilizada com palha, seria um desastre. A vibração do trem faria a areia se liquefazer e os trilhos afundariam. Os engenheiros precisavam transformar a areia em pedra. E para fazer isso, eles usaram o ingrediente mais raro do deserto: água. Parece contraditório despejar água preciosa na areia, mas na física do solo, a água age como uma cola. Centenas de tratores primeiro nivelaram as dunas, cortando os topos e preenchendo os vales para criar uma estrada plana. Então, sistemas de irrigação e caminhões-pipa começaram a injetar água na areia solta. Não para cultivar plantas, mas para preparar o solo para a violência dos rolos compressores. Assim que a areia atingiu a umidade perfeita, rolos de aço gigantes começaram a passar. O som devia ser ensurdecedor, o estrondo de metal vibrando contra a terra, expulsando cada bolha de ar entre os grãos de areia. Passagem após passagem, a areia fofa foi esmagada até se tornar uma laje densa e compacta. Mas eles não pararam por aí. Para garantir que essa base nunca se desfizesse, caminhões trouxeram toneladas de solo avermelhado de outras regiões. Eles espalharam essa terra sobre a areia compactada como uma tampa protetora. Mais uma vez, os rolos passaram, fundindo as camadas. O que antes era um oceano de pó instável, agora era uma cicatriz vermelha e dura, cortando o deserto, forte o suficiente para suportar o peso de guindastes e concreto. O deserto tinha ganhado um chão artificial. Mesmo com um chão sólido, o deserto tem outra arma: as dunas gigantes que se movem. Uma tempestade de areia ruim poderia enterrar a linha férrea sob metros de areia em uma única noite.
Limpar os trilhos todo dia seria impossível. A solução dos engenheiros foi radical. Se o chão é o problema, vamos sair do chão. Eles decidiram construir uma estrada no céu. Mais de 65% da ferrovia Rotan-Rokiang não toca a areia. Ela flutua. Cerca de 500 quilômetros de trilhos correm sobre viadutos elevados. Para sustentar isso, eles tiveram que erguer uma floresta de concreto no meio do nada. 11 mil pilares de ponte começaram a subir do chão. A construção desses pilares foi uma batalha contra o relógio e o termômetro. Durante o dia, o calor era tão intenso que o concreto secaria rápido demais e racharia antes de endurecer. Então, a obra virou noturna. Sob a luz de holofotes, enquanto o deserto esfriava, as equipes perfuravam dezenas de metros para baixo, passando pela areia até encontrar cascalho sólido lá no fundo. Eles inseriam gaiolas de aço e bombeavam concreto, criando raízes profundas que nem o vento mais forte poderia arrancar. Sobre essas raízes, os pilares subiram, alguns chegando a 15 metros de altura. Eles usaram moldes especiais e aditivos químicos para que o concreto resistisse ao sal corrosivo do solo. A visão é surreal. Fileiras infinitas de colunas cinzas marchando para o horizonte como um exército de gigantes petrificados. O design é genial em sua simplicidade. O vento e a areia agora podem passar livremente por baixo dos viadutos. A ferrovia deixa o deserto fluir em vez de tentar bloqueá-lo. Com o esqueleto de concreto pronto, era hora de colocar a coluna vertebral de aço. Esta fase exigia uma força bruta combinada com uma delicadeza de relojoeiro. Guindastes monstros capazes de levantar centenas de toneladas começaram a içar vigas de concreto pré-moldado. Essas vigas, pesando tanto quanto uma baleia azul, tinham que ser encaixadas no topo dos pilares com uma margem de erro de apenas alguns milímetros. Um erro aqui, um desalinhamento minúsculo, e um trem em alta velocidade poderia descarrilar. Sobre essas vigas, eles colocaram os dormentes e, finalmente, os trilhos de aço. Cada segmento de trilho tem 80 metros de comprimento. Trabalhadores e máquinas automatizadas alinharam o aço, apertando parafusos e soldando juntas para criar uma fita contínua de metal. Durante 11 meses, essa linha de montagem móvel avançou pelo deserto, deixando para trás um rastro de aço brilhante. Mas antes de qualquer passageiro embarcar, a linha teve que passar pelo teste final de tortura. Trens de teste pesados, carregados com sensores, correram para frente e para trás. Eles mediram tudo: quanto a ponte afundava com o peso, quanto ela vibrava com o vento, como os trilhos reagiam ao calor do meio-dia. Os sensores confirmaram o impossível. A estrutura era estável. A areia não se acumulava nos trilhos. O plano tinha funcionado. Mas construir é uma coisa, manter é outra. Em um ambiente tão hostil, a natureza tenta destruir tudo o que o homem faz. Para proteger essa conquista, a China olhou para outro projeto vizinho, a rodovia do deserto de Tarim, e aplicou uma lição vital: a melhor defesa é a vida. Eles decidiram criar um cinturão verde ao longo das rotas de transporte. Mais plantas precisam de água e estamos no centro de um deserto árido. Trazer água de caminhão seria caro demais. A solução estava brilhando no céu o tempo todo. O deserto recebe mais de 2.700 horas de sol brutal por ano. Os engenheiros transformaram esse inimigo em aliado. Eles construíram 86 estações de bombeamento ao longo da rota, todas cobertas por painéis solares. Essas estações usam a energia do sol para alimentar bombas poderosas que sugam água salobra de aquíferos a 100 metros de profundidade. Essa água não serve para beber, mas é perfeita para certas plantas do deserto. Uma rede complexa de tubos pretos corre sob a areia, gotejando água diretamente nas raízes de 200 mil árvores e arbustos plantados ao longo da via. Essas plantas formam uma parede viva que segura a areia e protege o asfalto e o aço. É um sistema de ciclo fechado impressionante. O sol que tenta secar o deserto é usado para bombear a água que o torna verde. Isso transformou a rota no primeiro corredor de deserto com carbono zero do mundo. É a tecnologia criando um oásis artificial para proteger a indústria. Hoje, se você olhar para o mapa, o anel está fechado.
Onde antes havia apenas o silêncio mortal e o assobio do vento nas dunas, agora existe o som rítmico de rodas de aço nos trilhos. O loop do deserto de Taklamakan está completo. O Mar da Morte foi transformado em um corredor de energia vital para a economia global. Mas talvez o mais surpreendente não seja o petróleo ou o carvão, são os turistas. Pessoas agora pagam até $120 para viajar confortavelmente através do coração do inferno. Elas olham pela janela do trem com ar-condicionado e veem a imensidão dourada que, por séculos, matou qualquer um que tentasse atravessá-la. Essa ferrovia é mais do que infraestrutura. É um monumento à teimosia humana. É a prova definitiva de que, com concreto suficiente, precisão de aço e uma vontade inquebrável, não existe lugar na Terra que não possa ser alcançado. A areia ainda se move, o calor ainda queima, mas o trem continua avançando. Mais de 200 mil toneladas de gás tóxico são transformadas em enxofre sólido todos os dias. É o ouro industrial que alimenta todo o mundo químico. A jornada deste elemento é extraordinária. O vapor quente condensa-se num fluxo de líquido vermelho brilhante e depois cristaliza-se em blocos dourados sólidos. Desde as minas vulcânicas na Indonésia até as refinarias de petróleo no Médio Oriente, a produção de enxofre é a prova da nossa capacidade de transformar veneno em poder. E essa é a jornada que estamos prestes a descobrir. Do que antes parecia uma substância vulgar, escondida no subsolo, o enxofre tornou-se uma das matérias-primas mais influentes no mundo industrial. Todos os anos, mais de 70 milhões de toneladas são produzidas globalmente. A maior parte é recuperada do gás sulfídrico, um composto tóxico com cheiro a ovos podres, libertado durante a extração de petróleo e gás natural. Uma vez separado e refinado, o enxofre torna-se a base para a produção de ácido sulfúrico, o químico essencial por trás de centenas de indústrias, desde fertilizantes e baterias a produtos farmacêuticos e metalurgia. Mas muito antes de entrar nas fábricas, este elemento estava ligado à fé e à guerra. No Antigo Egito, o enxofre era usado para purificação e mumificação. Na China, tornou-se um ingrediente-chave na invenção da pólvora. Ao longo de milhares de anos, a humanidade transformou os fumos tóxicos e o odor vulcânico acentuado do enxofre num pilar do progresso. Se o processo Frisch representa o auge da engenharia moderna, a mineração de enxofre vulcânico mostra como os humanos ainda aproveitam a energia bruta da própria Terra. Em locais como a cratera do Monte Ijen, na Indonésia, uma das poucas minas de enxofre natural ainda ativas hoje. O processo desenrola-se num cenário que é simultaneamente majestoso e implacável. Toda a área está coberta por um denso fumo branco, onde os gases de sulfureto de hidrogênio e dióxido de enxofre escapam constantemente do solo a temperaturas de mais de 400 graus Fahrenheit. Quando estes gases tóxicos encontram o ar frio e o oxigênio, inflamam-se no famoso fogo azul, chamas azuis brilhantes que podem atingir até 15 pés de altura, visíveis apenas na escuridão da noite. A cena é surreal e bela, mas também revela um ambiente mortal, onde uma única respiração profunda pode queimar os pulmões ou cortar totalmente o oxigênio. Através da névoa espessa, os mineiros indonésios, a maioria deles trabalhadores independentes, escalam a cratera todos os dias, carregando cestos de bambu e barras de ferro. Eles instalam tubos de cerâmica ao longo das paredes da cratera para direcionar os gases quentes para fora, permitindo que o processo de condensação ocorra de forma mais uniforme. À medida que os gases encontram o ar mais frio, o enxofre evaporado começa a condensar, transformando-se num líquido borbulhante vermelho-laranja que flui ao longo dos canais de rocha natural. Em poucos minutos, o enxofre derretido arrefece e solidifica numa crosta amarela brilhante, a forma bruta e primitiva do enxofre. Os mineiros então quebram estas crostas manualmente, usando martelos de metal ou pés de cabra. Cada pedaço pesa cerca de 10 a 20 libras, e eles carregam cesto após cesto, até que o peso total atinja entre 150 e 200 libras. Eles carregam estas cargas por uma encosta de quase 2 milhas de comprimento, com algumas secções subindo a quase 45 graus, muitas vezes descalços ou usando sandálias de borracha finas.
trabalhando em condições tão tóxicas. A maioria não tem mais do que um pano úmido ou uma simples máscara de tecido para cobrir o rosto. No entanto, muitos continuam o trabalho durante décadas, ganhando apenas 3 a 5 dólares americanos por dia. No local de recolha, perto da base do vulcão, os blocos de enxofre arrefecidos são separados por tamanho e pureza antes de serem enviados para refinação. Toda a área de Kauai e Gen produz apenas cerca de 20 a 30 toneladas de enxofre por dia, mais de 400 vezes menos do que a quantidade recuperada diariamente num único complexo industrial no Catar. Esta operação em pequena escala revela uma verdade impressionante. Enquanto o Catar representa o auge da segurança de alta tecnologia em circuito fechado, Kauai e Gen permanece um retrato vivo da resistência humana. Então, como é que a indústria obtém os seus milhões de toneladas? Na indústria de refinação de petróleo e gás natural, o enxofre não é extraído diretamente das rochas. Em vez disso, é recuperado do gás sulfídrico, um subproduto tóxico que se forma durante o processamento do petróleo bruto. Em vez de libertar este gás para a atmosfera, as refinarias aproveitam-no através do que é conhecido como o processo Claus, um método que é simultaneamente seguro e eficiente em termos energéticos. Começa quando parte do sulfureto de hidrogênio é queimada dentro de uma câmara de reação, o que produz gás dióxido de enxofre. Estes dois gases são então misturados e reagem a altas temperaturas, criando um fluxo de vapor de enxofre e vapor de água. Esse vapor é arrefecido dentro de um condensador, onde o enxofre se transforma num líquido vermelho brilhante que goteja para um poço de recolha. Aí é purificado, arrefecido e solidificado em densos blocos dourados. Este método permite recuperar mais de 95% do enxofre no gás de entrada, transformando o que seria um resíduo tóxico num recurso industrial valioso. Mas antes de se tornar ouro, tem de passar por uma purificação final. Depois de recuperado, o enxofre bruto ainda contém muitas impurezas, como poeira mineral, cinzas vulcânicas e vestígios de óleo. Para atingir o nível de pureza necessário, é enviado para um tanque de fusão controlado, onde a temperatura é cuidadosamente regulada. O processo começa com o aquecimento gradual do enxofre a cerca de 260 graus Fahrenheit, o suficiente para o derreter completamente sem alterar a sua estrutura química. Uma vez liquefeito, o enxofre fundido é bombeado através de um sistema de filtração de várias fases, no qual camadas de malha metálica e materiais porosos retêm as partículas sólidas restantes. Na fase seguinte, o líquido passa para uma torre de decantação que separa o vapor e os compostos voláteis. Quaisquer resíduos orgânicos ou vestígios de metais são removidos num tanque de absorção. Graças a estes passos, a cor do enxofre torna-se mais clara e uniforme. Quando todas as impurezas são eliminadas, o enxofre atinge um nível de pureza de até 99,9%. Esta é a qualidade exigida antes de seguir para as linhas de produção química. Após a fase de refinação, o fluxo de enxofre fundido purificado é enviado diretamente para a área de arrefecimento e peletização. Aqui, um sistema de distribuição controlado por pressão divide o fluxo em jatos finos que são pulverizados numa torre de arrefecimento cheia de ar fresco circulante. Dentro desta câmara, a temperatura é cuidadosamente regulada para que o enxofre solidifique no ar, formando pequenas pelotas redondas. O ar frio é soprado para cima a partir da base, criando um fluxo em contracorrente oposto ao enxofre em queda. A diferença de temperatura faz com que cada gota endureça gradualmente, ainda suspensa no ar, produzindo pelotas esféricas uniformes com apenas alguns centímetros de diâmetro. Na parte inferior da torre, as pelotas endurecidas são recolhidas numa esteira de arrefecimento por ar forçado, onde o fluxo de ar distribuído uniformemente baixa a sua temperatura para cerca de 120 graus Fahrenheit. O material arrefecido é então transferido para uma peneira vibratória de múltiplos níveis, que classifica as pelotas por tamanhos industriais padrão. O produto final são pelotas de enxofre finas e uniformes, com uma superfície seca e uma cor amarela dourada natural. Esta forma granular é preferida em aplicações industriais porque é fácil de embalar, produz menos poeira e derrete de forma mais uniforme.
As pelotas de enxofre purificadas são transferidas diretamente para uma instalação de armazenamento selada, localizada junto ao terminal de exportação. Toda a área é mantida sob condições secas, frescas e livres de poeira. Uma rede de sensores monitoriza continuamente a umidade para garantir que o material mantenha sua cor dourada, brilhante antes do carregamento. A partir daí, as pelotas movem-se ao longo de um sistema de transporte fechado de baixa pressão, que as leva diretamente para a estação de carregamento de navios. Na doca, o equipamento de carregamento automatizado controla tanto a taxa de fluxo como o peso total do enxofre, à medida que este é descarregado nos porões de carga do navio. Cada porão é dividido em compartimentos mais pequenos, revestidos com materiais resistentes à umidade e equipados com ventiladores de ventilação com regulação de pressão para manter temperaturas estáveis durante toda a viagem. Rotas de navegação especializadas que ligam o Médio Oriente, o Sudeste Asiático e a América do Norte formam uma rede de transporte global massiva. Cada navio que sai do porto transporta dezenas de milhares de toneladas de enxofre, uma mercadoria silenciosa que, no entanto, serve de base a inúmeras indústrias em todo o mundo. Mas por que tanto esforço para transportar este pó amarelo? Para onde vai ele? A resposta está mesmo debaixo do capô do seu carro. Depois de refinado, o enxofre torna-se um dos materiais silenciosos que mantém a indústria moderna a funcionar. A maior parte do fornecimento mundial de enxofre é usada para produzir ácido sulfúrico, um químico tão essencial que o seu volume de produção é frequentemente visto como uma medida da força industrial de uma nação. O que poucas pessoas sabem é que este mesmo ácido também vive dentro das baterias de carro. Dentro de cada bateria, o ácido sulfúrico atua como o eletrólito que permite que a eletricidade flua, carregue e descarregue repetidamente para ligar o motor. Mas como é que esse ácido é realmente enchido na bateria? Antes de chegar ao núcleo, a solução de ácido sulfúrico purificado é diluída até a densidade precisa e arrefecida a uma temperatura segura. Cada caixa de bateria vazia é posicionada com precisão sob um conjunto de bicos de enchimento automatizados. O sistema opera com uma margem de erro inferior a 1 milésimo, garantindo que cada célula recebe exatamente a quantidade de ácido projetada para a sua capacidade. Quando as válvulas se abrem, os fluxos de ácido sulfúrico entram nas câmaras da bateria a uma taxa cuidadosamente controlada. Só quando cada célula atinge o seu limite de volume ideal é que as válvulas se fecham automaticamente, garantindo que não há transbordamento, falta ou bolhas de ar presas. Imediatamente após o enchimento, as baterias são colocadas numa esteira vibratória, permitindo que o eletrólito se espalhe uniformemente à volta das placas de chumbo e expulse quaisquer bolsas de ar restantes. Sabia que o enxofre foi um ingrediente-chave na invenção da pólvora na China antiga? E que antes do processo Claus existia o processo Frasch, que derretia o enxofre diretamente do subsolo, injetando água sobreaquecida a 330 graus Fahrenheit, e que o elemento enxofre sólido em si quase não tem cheiro. O famoso odor a ovo podre é o seu composto gasoso, o sulfureto de hidrogênio, o mesmo que as fábricas agora transformam em recurso. O enxofre começa a sua jornada em alguns dos ambientes mais hostis da Terra, mas tornou-se a base para inúmeros aspectos da vida moderna. 200 mil toneladas de gás tóxico, que poderiam envenenar a atmosfera, são capturadas e renascidas todos os dias. Do sopro venenoso dos vulcões e do trabalho manual no limite da vida, a alquimia industrial que transforma gás em líquido e líquido em grânulos puros, com 99,9% de precisão. A história do enxofre é mais do que química. É a história de como a humanidade aprendeu a pegar em resíduos venenosos e a transformá-los na fundação invisível que, literalmente, liga os motores do nosso progresso. Todos os anos, o mundo produz mais de 60 milhões de toneladas de sabão. Uma figura enorme para algo que parece tão simples. Mas isto não é apenas um produto de limpeza. É a linha de defesa mais fundamental da humanidade. Com um mecanismo químico simples, ele quebra as membranas lipídicas que rodeiam bactérias e vírus, fazendo-os desintegrar-se e serem levados pela água. Esta química simples salvou milhares de milhões de vidas, desde surtos de cólera no século XIX até pandemias globais modernas.
Por trás dessas barras brancas e lisas, existe uma filosofia de renovação, onde a própria natureza é transformada num símbolo de limpeza. O ingrediente-chave: óleo de girassol, o ouro líquido prensado de campos banhados pelo sol. Hoje vamos seguir a jornada notável de como esse ouro líquido se transforma nesta arma de higiene, um lembrete de que a pureza vem da nossa capacidade de recriar o que nos é mais familiar. A jornada da produção de sabão começa em vastos campos de girassóis iluminados pelo sol. Esta é a primeira e mais fundamental etapa do processo. A qualidade das sementes colhidas determina a eficiência tanto da prensagem como da reação de saponificação posterior. Embora o sabão possa ser feito de muitos tipos de gorduras, como sebo animal, óleo de coco ou azeite, o óleo de girassol é cada vez mais favorecido. A planta prospera em climas quentes, necessita de cerca de 2.000 horas de luz solar por ano e requer mínimos produtos químicos agrícolas, reduzindo o seu impacto ambiental. A colheita começa quando os girassóis inclinam a cabeça e as costas ficam castanhas. Os agricultores usam medidores de umidade portáteis para verificar cada lote. A colheita só começa quando o nível de umidade da semente cai abaixo de 20%, um limiar crítico para evitar a quebra da casca e minimizar a perda de óleo. As colheitadeiras de girassol estão equipadas com cabeças de corte estreitas, ajustadas para aparar apenas as cabeças sem danificar os caules. Dentro da máquina, um tambor rotativo debulha suavemente as sementes das suas cabeças, enquanto ventiladores de ar sopram pétalas e detritos maiores. Parâmetros-chave, como a velocidade do tambor e a pressão do fluxo de ar, são constantemente monitorizados para preservar a qualidade do óleo. As sementes separadas são recolhidas em contentores ventilados para evitar a condensação e manter a sua secura natural. Logo após saírem dos campos, os caminhões carregados com sementes de girassol chegam à estação de recepção. Este passo é crucial para estabilizar a qualidade da matéria-prima antes da extração de óleo, uma vez que as sementes recém-colhidas ainda contêm impurezas e retêm alta umidade que pode levar à deterioração. Na área de entrada, as sementes são despejadas em tremonhas de carga que alimentam um sistema de peneiras vibratórias de múltiplos decks. Cada camada de peneira tem orifícios de tamanhos diferentes para separar palha, pó, fragmentos de casca e sementes vazias. Sopradores de ar de alta potência enviam uma corrente ascendente contra as sementes em queda, removendo detritos mais leves. Apenas os lotes que cumprem os requisitos de tamanho e peso passam para a secção de secagem. A secagem é realizada usando um fluxo constante de ar quente recirculado, mantido entre 100 e 110 graus Fahrenheit, ou cerca de 38 a 43 graus Celsius. Este processo opera continuamente durante várias horas, para reduzir a umidade da semente para 8 a 10%. A temperatura deve ser rigorosamente controlada. Se for demasiado alta, a estrutura do ácido gordo decompõe-se. Se for demasiado baixa, as sementes permanecem úmidas, permitindo o crescimento de bolor. Sensores de temperatura e umidade transmitem dados para um painel de controlo central, onde os engenheiros monitorizam o processo em tempo real. Assim que a secura-alvo é atingida, as sementes arrefecem naturalmente, passam por um separador de metais e uma unidade final de classificação. As sementes limpas, secas e uniformes são finalmente armazenadas em silos de aço selados, prontas para a fase de prensagem. Quando as sementes atingem o nível de umidade ideal, são transferidas para a área de prensagem, onde a essência preciosa no interior é extraída sob imensa pressão mecânica. Primeiro, as sementes são esmagadas por rolos de parafuso de aço gêmeos, partindo-as em flocos finos para melhorar a eficiência da extração. Este material triturado entra então numa prensa de parafuso. Aqui, forças de compressão que atingem vários milhares de libras por polegada quadrada espremem o óleo através de fendas finas. O líquido resultante é conhecido como óleo cru. O bolo de prensa restante é reaproveitado como ração animal ou convertido em biocombustível. O óleo cru nesta fase tem uma tonalidade dourada escura e contém impurezas naturais, como ceras e proteínas.
Para estabilizar a sua qualidade, o óleo é suavemente aquecido entre 160 e 180 graus Fahrenheit, ou 70 a 80 graus Celsius, para remover a umidade. É depois filtrado através de membranas de celulose para eliminar partículas sólidas. Em instalações modernas, é aplicado um passo adicional chamado desparafinagem a frio. O óleo é arrefecido a cerca de 35 a 40 graus Fahrenheit, ou 1 a 4 graus Celsius. Isto permite que as ceras cristalizem e se separem por centrifugação. Após a refinação, o óleo torna-se claro e amarelo pálido, com um teor de umidade abaixo de 0,1%. O óleo acabado é então armazenado em tanques de aço inoxidável herméticos, protegido da luz e do oxigênio, pronto para a próxima fase. O óleo de girassol refinado é bombeado para um vaso de reação, o coração de toda a linha de produção, onde ocorre o passo mais crucial, a saponificação. Esta é a reação química entre o óleo vegetal e um álcali forte, tipicamente hidróxido de sódio, ou NiOH. A reação produz dois produtos principais: sabão, o sal de sódio dos ácidos gordos, e glicerina, um umectante natural que mantém o sabão suave. Como o óleo de girassol contém níveis elevados de ácidos oleico e linoleico, promove uma reação estável, resultando numa espuma fina e textura leve. O óleo é aquecido entre 140 e 160 graus Fahrenheit, ou 60 a 71 graus Celsius. Após isso, a solução de hidróxido de sódio é introduzida sob pressão controlada. Agitadores de hélice dupla operam continuamente para garantir uma mistura completa. Sensores monitorizam constantemente o pH, a temperatura e a condutividade para evitar excesso de álcali, um fator que pode causar irritação na pele. À medida que a reação se aproxima da conclusão, a mistura começa a engrossar. A cor muda de amarelo pálido para branco creme. Durante a fase final da mistura, são adicionados pigmentos naturais como argila, carvão ativado ou açafrão da Índia para colorir o produto. O sabão cru é então separado da solução de glicerina e lavado com salmoura para remover impurezas antes de ser transferido para a área de neutralização. Após a neutralização, o sabão cru é arrefecido e moído em pequenos grânulos, conhecidos como noodles de sabão. Estes grânulos são alimentados num misturador de parafuso duplo, onde eixos contrarrotativos amassam o material continuamente para alcançar uma textura uniforme e maleável. Durante este processo, a glicerina é adicionada para reter a umidade, o sal puro aumenta a dureza. Óleos essenciais naturais, como lavanda, bergamota ou hortelã-pimenta, são pulverizados diretamente na câmara de mistura. Se for desejada a cor, pigmentos minerais naturais como argila vermelha ou carvão ativado são introduzidos na fase final. Cada parâmetro, temperatura, viscosidade e tempo de mistura, é cuidadosamente controlado. Isto garante que a fragrância e a cor se misturam uniformemente, resultando numa massa de sabão suave, macia e estruturalmente estável. Após a mistura completa, a massa de sabão suave e maleável é alimentada numa extrusora a vácuo, uma máquina responsável por comprimir, desaerar e homogeneizar o material antes da moldagem. Dentro da câmara de extrusão, um parafuso rotativo impulsiona continuamente o sabão para a frente sob alta pressão. A meio do corpo da máquina, uma câmara de vácuo remove todas as bolhas de ar microscópicas e bolsas de ar presas. Este passo é o segredo. Garante que o sabão extrudido emerge denso, sólido e com uma superfície perfeitamente lisa. Se os níveis de pressão ou vácuo não forem controlados com precisão, as barras acabadas podem mais tarde desenvolver vazios ou rachaduras. Assim que a pressão estável é alcançada, o sabão é forçado através de uma placa de matriz de aço. Sob compressão intensa, o material é extrudido em fios macios e uniformemente coloridos, um sinal de que a sua plasticidade está em níveis ideais. Estes fios são recolhidos e preparados para uma segunda passagem de extrusão, para aumentar ainda mais a densidade. Finalmente, a massa de sabão densa e uniforme é empurrada para fora através da cabeça da matriz em barras longas e contínuas. Para garantir que cada barra cumpre as dimensões precisas necessárias para a estampagem, estas barras extrudidas são enviadas através de uma máquina de corte automática.
Sensores ópticos detectam a posição e a velocidade de movimento das barras de sabão, sincronizando a rotação do cortador com a taxa de extrusão. Esta precisão é crítica. Imediatamente após o corte, os tarugos de sabão são empurrados para moldes de metal por pistões pneumáticos dentro de uma prensa de estampagem hidráulica. A alta força de compressão compacta o sabão completamente, eliminando vazios internos e moldando a superfície exterior. Esta etapa transforma os tarugos recém-cortados em espaços em branco sólidos e uniformes. Quando as barras de sabão moldadas ainda estão macias, passam para a gravação do logótipo. Moldes de aço gravados em relevo são suavemente aquecidos e pressionados contra a superfície do sabão por pistões pneumáticos, imprimindo marcas de marca nítidas e consistentes. Após a gravação, as barras de sabão passam por inspeção através de câmaras ópticas e verificações manuais de qualidade. Os técnicos examinam a profundidade e clareza do logótipo, bem como a suavidade e a cor. Os produtos que cumprem os padrões de qualidade são enviados para a linha final de embalagem. Antes de serem embaladas, são suavemente arrefecidas com um fluxo de ar seco para estabilizar a sua estrutura e preservar a fragrância. Cada barra passa então por uma máquina de embalar em película ou papel parafinado, onde a embalagem é selada com calor suave. As embalagens são automaticamente rotuladas com códigos de lote, datas de produção e origens. Os sabonetes embalados são então empilhados em caixas de cartão resistentes à umidade, selados e transferidos para armazenamento para expedição. Mas sabia que esta invenção tem mais de 4.000 anos? Foi criada acidentalmente na antiga Mesopotâmia. Ao ferver gordura animal com cinza de madeira, descobriram uma substância capaz de lavar a sujidade, dando origem ao próprio conceito de higiene. Sabia também que a glicerina, o subproduto natural da saponificação, é um umectante tão valioso que muitas vezes é separado e vendido separadamente a empresas de cosméticos. O sabão que usamos hoje é o herdeiro direto desta longa linha de inovação, um escudo silencioso aperfeiçoado ao longo de milênios. Dos campos dourados de girassol às barras de sabão puras e perfumadas, é uma jornada que une agricultura, química e engenharia precisa. Cada etapa, desde a colheita e prensagem do óleo até a saponificação, moldagem e embalagem, reflete como a humanidade transforma recursos naturais em produtos que servem à limpeza e à saúde. 60 milhões de toneladas. Da energia de 2.000 horas de luz solar à pressão de milhares de libras e à remoção de ar a vácuo. Toda esta engenharia complexa serve um propósito: criar o escudo mais simples, mais familiar e mais fiável que a civilização possui. Imagine um edifício colossal de 30 andares. Agora, deite essa estrutura gigantesca de lado. Em vez de janelas e escritórios, encha-a com motores, lasers e aço endurecido. Agora, force essa besta de 3.000 toneladas a rastejar para dentro da montanha, mastigando granito sólido como se fosse biscoito. Isso não é um filme de ficção científica. É a realidade brutal acontecendo agora mesmo, nas profundezas da Terra. Estamos falando de uma máquina titânica projetada para transformar o perigo mortal na rota mais segura do planeta. Mas como você arrasta uma fábrica inteira através de uma geologia imprevisível, onde um único erro de cálculo milimétrico pode transformar um túnel de alta tecnologia em uma sepultura de concreto? A resposta está escondida nas sombras, onde a pressão esmagadora encontra a genialidade humana. Bem-vindos ao canal Poder da Indústria. Por trás da beleza silenciosa dos picos nevados, esconde-se uma realidade violenta que a humanidade tenta domar há séculos. As montanhas não perdoam erros. Em 1991, um deslizamento catastrófico no Passo Racha ceifou mais de 200 vidas em um piscar de olhos. A natureza atacou novamente em 2014, quando uma tempestade de neve feroz na cordilheira de Annapurna engoliu 400 viajantes, deixando-os desaparecidos no branco infinito. E apenas na China, mais de 1.000 deslizamentos de terra mortais são registrados todos os anos. Esses números não são apenas estatísticas frias, são avisos brutais de nossas limitações, mas também são o combustível que impulsiona nossa busca por um caminho mais seguro.
A resposta da engenharia moderna foi audaciosa. Não vamos subir a montanha, vamos atravessá-la. Túneis massivos foram construídos para permitir que veículos viajem em linha reta, cortando o coração da rocha, em vez de serpentear por passagens perigosas à beira do abismo. Isso não apenas economiza combustível e reduz emissões, transforma o perigo iminente em segurança absoluta. Estamos convertendo picos mortais em artérias vitais para o futuro, redesenhando o mapa do transporte global. Mas para transformar esse sonho em realidade, precisamos primeiro ver o que os olhos humanos não conseguem alcançar: o interior da Terra. Antes que a primeira pedra seja quebrada, começa uma missão de espionagem geológica. Engenheiros iniciam a primeira fase com um levantamento abrangente, perfurando orifícios exploratórios que descem dezenas de metros. Às vezes, essas sondas penetram mais de 300 metros para dentro da montanha, apenas para coletar pequenas amostras de rocha. Eles precisam saber quão dura é a pedra, a água escondida pronta para inundar tudo, qual é a pressão lá embaixo. Cada amostra extraída ajuda a entender a estrutura interna da montanha, localizando zonas de falha, camadas de rocha fraca e áreas propensas a desmoronar. É como fazer um raio-x do planeta. Ao mesmo tempo, especialistas ambientais avaliam como o projeto pode afetar a paisagem, desde riscos de erosão até mudanças nos fluxos de água subterrânea. Todos esses dados são digitalizados e inseridos em softwares de simulação tridimensionais. Isso permite que os engenheiros literalmente voem através da montanha virtual e calculem a inclinação ideal e a curva perfeita. É a partir dessas simulações digitais que o plano de batalha mais seguro é escolhido. Mas, mesmo com o caminho traçado, existe um inimigo invisível nas profundezas que mata mais rápido que a rocha: a falta de ar. Em meio à rocha densa e à escuridão pesada, o projeto recebe seu primeiro sopro de vida: o sistema de ventilação. Em profundidades de centenas de metros, a pressão, a poeira e o calor geotérmico podem tornar o ar tóxico em questão de minutos. Engenheiros devem criar uma rede artificial, verdadeiros pulmões mecânicos, para sustentar a vida no subsolo. A partir do centro de construção, poços verticais são perfurados até a superfície. Estamos falando de chaminés colossais, cada uma com cerca de 4 a 6 metros de largura e até 200 metros de altura. Elas trazem ar fresco do topo da montanha, enquanto expelem os gases mortais lá de baixo. No interior, sensores monitoram constantemente os níveis de oxigênio, temperatura e gases tóxicos, coordenando potentes ventiladores a jato para manter o fluxo de ar constante. Esses poços são construídos usando uma técnica impressionante, onde a cabeça de perfuração é operada de dentro do túnel e empurrada para cima, em direção ao céu, com precisão quase perfeita. Uma vez concluída, toda essa rede permite que centenas de trabalhadores labutem por horas sob a montanha, enquanto respiram o ar da vida. Agora que podemos respirar, é hora de liberar a besta. Enquanto o lado de fora está envolto em uma névoa de poeira, nas profundezas da caverna inicial, uma máquina colossal está sendo montada, peça por peça. Esta é a tuneladora, ou TBM, o predador supremo da engenharia moderna. Montar esse gigante é como construir uma nave espacial dentro de uma garrafa. Todo o sistema é entregue ao local através de centenas de caminhões especializados, cada um carregando módulos que pesam centenas de toneladas. O componente mais impressionante é a cabeça de corte. Ela pesa mais de 1.500 toneladas e tem quase 15 metros de diâmetro. Túneis auxiliares precisam ser alargados e reforçados com aço e concreto, apenas para dar espaço para essas peças entrarem. No espaço confinado, iluminado por centenas de lâmpadas industriais, os módulos são conectados e alinhados usando sensores a laser com uma margem de erro de não mais que 5 milímetros. Pense nisso, peças do tamanho de casas sendo encaixadas com a precisão de um relojoeiro. Macacos hidráulicos potentes levantam a cabeça de corte para a posição, ligando-a ao corpo da máquina. Uma vez totalmente montada, a tuneladora se estende por quase 100 metros de comprimento. É o equivalente a um prédio de 30 andares deitado, pronto para perfurar o coração sólido da montanha. Da cabine de controle, os sistemas elétricos e hidráulicos ganham vida. Em um instante, a montanha treme. A tuneladora começa a se mover.
Pesando mais de 3.000 toneladas, a máquina avança lenta, mas imparável. Na frente de batalha, 4 cilindros hidráulicos massivos pressionam a cabeça de corte contra a rocha, com até 500 toneladas de força. 23 discos de liga metálica giram com um torque imenso, esmagando camadas de rocha tão duras quanto o aço. O som é ensurdecedor, uma sinfonia de destruição controlada. Cada ciclo de perfuração avança cerca de 1,20 m e leva 30 minutos. A rocha esmagada é engolida pela máquina e levada para fora por uma esteira automatizada, enquanto jatos de água de alta pressão resfriam o metal para que ele não derreta com o atrito. Assim que o avanço para, a máquina faz algo incrível. Ela constrói o túnel atrás de si. Grampos hidráulicos travam nas paredes e anéis de concreto pré-moldados são instalados. Esse ritmo, pressionar, perfurar, construir, repete-se infinitamente, dia e noite. Em projetos monumentais na Europa ou na China, essas máquinas operam 24 horas por dia. Hoje, a China lidera essa fronteira com mais de 1.000 TBMs, esculpindo o subsolo simultaneamente. Mas nem mesmo esse leviatã de aço pode vencer todas as batalhas sozinho. Às vezes, a rocha é tão instável que a máquina ficaria presa. É aí que entra a força bruta da química. Em áreas onde a rocha é macia demais ou instável, a tuneladora gigante é inútil. Aqui, os engenheiros voltam a um método antigo, mas refinado com tecnologia digital: perfuração e explosão. Mas esqueça a dinamite jogada de qualquer jeito. Isso é cirurgia com explosivos. A equipe perfura centenas de buracos, cada um com 5 a 6 metros de profundidade, dispostos em um padrão de leque perfeito. Antes de qualquer faísca, dados geológicos são inseridos em simulações 3D para calcular a quantidade exata de explosivo e o tempo de atraso entre cada detonação. Cada buraco é carregado com 80 a 100 quilos de explosivos. Quando o sinal de aviso soa, o chão treme e a rocha se estilhaça exatamente como desenhado no computador. Imediatamente após a poeira baixar e os ventiladores limparem o ar, a equipe entra para estabilizar o teto com concreto projetado. Mas quando a geologia se torna um pesadelo complexo, entra em cena uma filosofia revolucionária: o novo método austríaco de tunelamento, ou NATM. Em vez de lutar contra a montanha, os engenheiros usam a força dela a seu favor. A ideia é genial: usar a própria rocha para segurar o túnel. Eles escavam apenas 1,5 metro de cada vez e cobrem imediatamente com uma camada de 25 centímetros de concreto projetado. Parafusos de rocha e malha de aço são instalados para criar um arco de carga natural. É como o judô: usar o peso do oponente para vencê-lo. Esse método economiza até 40% de materiais e minimiza vibrações na superfície. Mas para isso funcionar, você precisa ouvir a montanha. Centenas de sensores são fixados nas paredes para medir qualquer movimento em tempo real. Se a rocha se move 1 milímetro que seja, os engenheiros sabem e ajustam o suporte. É a união perfeita entre a força bruta da rocha e a delicadeza dos dados. Nas profundezas, a perfuração finalmente parou. O silêncio volta ao túnel, mas o trabalho está longe de terminar. Agora, o túnel precisa ganhar um cérebro. Engenheiros entram carregando instrumentos de medição ultrassensíveis. Sensores de pressão e radares escaneiam as paredes, detectando rachaduras mais finas que um fio de cabelo humano. Câmeras ópticas 8K inspecionam cada parafuso para garantir segurança impecável. Na sala de controle, centenas de telas ganham vida. Elas rastreiam os órgãos vitais do túnel. Ventiladores gigantes, sensores de fumaça e bombas de drenagem capazes de mover 1.000 litros de água por minuto. Tudo é testado sob padrões rigorosos. Somente quando cada luz verde acende, o túnel é declarado pronto. Quando os carros começam a passar, o túnel não dorme. Mais de 1.500 sensores embutidos nas paredes sentem o tráfego e a estrutura 24 horas por dia. Essa informação vai para um software inteligente que emite um alerta se detectar uma deformação de apenas 0,2 milímetros no concreto. 0,2 milímetros, isso é invisível a olho nu, mas os sensores sabem.
Todos os anos, a manutenção é feita religiosamente, geralmente à noite, quando o tráfego cai. Ventiladores de 200 kWh são limpos e recalibrados para garantir que, em caso de incêndio, a fumaça seja sugada instantaneamente. É uma máquina viva que nunca para de proteger quem passa por ela. Quando a primeira luz do dia brilha no final do túnel, ela ilumina mais do que apenas asfalto e concreto. Ela revela o resultado de anos de luta, pesquisa e montagem medida ao milímetro. Lembra daquele arranha-céu deitado que imaginamos no início? Ele cumpriu sua missão. O que antes era uma barreira mortal de pedra, gelo e deslizamentos, transformou-se em uma passagem segura e eterna. 3.000 toneladas de aço e a inteligência humana triunfaram sobre o caos geológico. Cada túnel é uma cicatriz curada na terra, uma prova de que não há obstáculo que a engenharia não possa transformar em caminho. É uma obra-prima, nascida da colaboração entre homens, máquinas monstros e dados precisos. E se você quiser continuar descobrindo como a tecnologia transforma o impossível em realidade, não se esqueça de curtir e se inscrever no Poder da Indústria. Aqui a tecnologia não é apenas explicada, é sentida. Até a próxima jornada! Em 2011, o Japão recebeu o aviso mais brutal da natureza. O oceano não conhece piedade. Em questão de minutos, uma parede de água negra varreu 20.000 vidas e engoliu cidades inteiras. A resposta da nação foi construir o maior escudo de defesa da história da humanidade. Um projeto de 12 bilhões de dólares. Uma cicatriz de concreto de 400 quilômetros. Mas aqui está a pergunta que tira o sono dos engenheiros. Será que uma parede, por mais gigante que seja, pode realmente parar a fúria absoluta do mar quando as placas tectônicas se moverem novamente? Para entender por que o Japão está travando essa guerra contra o oceano, você precisa olhar para baixo, para as profundezas escuras onde a luz do sol nunca chega. O país não está apenas flutuando na água, ele está sentado em cima de uma bomba relógio geológica. O Japão fica exatamente onde 4 placas tectônicas gigantescas colidem. Imagine 4 continentes de pedra se empurrando, raspando e lutando por espaço o tempo todo. É o Anel de Fogo, e ele produz mais de 500 terremotos por ano. A Terra lá nunca dorme. Quando essa tensão subterrânea se rompe, o fundo do mar é jogado para cima com uma violência inimaginável. Isso não cria apenas uma onda, cria uma montanha de água em movimento. Em 2011, as defesas antigas do Japão, muros de 7 ou 8 metros, foram tratadas como brinquedos de criança. A água passou por cima delas como se não existissem. O concreto antigo foi esmagado. O aço foi retorcido. Foi nesse momento que os engenheiros perceberam uma verdade aterrorizante. Não bastava construir. Eles precisavam reinventar a própria costa. A missão mudou. Não era mais apenas sobre parar a água, era sobre ganhar tempo. Tempo para correr. Tempo para viver. E assim começou a construção da Grande Muralha do século XXI. Mas como você projeta algo que precisa parar um oceano inteiro? Você não começa na praia, você começa em um laboratório. Antes de despejar a primeira gota de cimento, os cientistas recriaram o apocalipse em tanques de água gigantes. Eles simularam tsunamis repetidamente, jogando toneladas de água contra modelos de paredes para ver onde elas falhavam. Eles descobriram que a altura não era tudo. Se a parede fosse apenas alta, a força da onda a quebraria na base, como um galho seco. A chave era a forma e, principalmente, o que estava escondido sob a terra. O problema é que a costa do Japão, a região de Tohoku, é feita de areia. Solo macio, instável e traiçoeiro. Construir uma muralha de concreto de 15 metros de altura em cima de areia é como tentar equilibrar um caminhão em cima de uma esponja. Se o tsunami a atingisse, o chão cederia e a parede cairia de cara. A solução foi brutal e invisível. A verdadeira força dessa muralha não está no que você vê, mas no que está enterrado. Máquinas gigantescas, perfuradoras que parecem saídas de um filme de ficção científica, começaram a trabalhar. Elas não apenas cavaram, elas transformaram o solo. Estacas de aço e concreto foram cravadas a 25 metros de profundidade. Isso é a altura de um prédio de 8 andares, mas enterrado debaixo da terra. Eles injetaram cimento no meio da areia, transformando praias macias em rocha sólida.
O objetivo era criar uma raiz inquebrável. Eles garantiram que, mesmo se a onda passasse por cima do muro, a estrutura não tombaria. Ela ficaria de pé, como um sentinela de pedra, recusando-se a ceder. Com o chão finalmente pronto para a guerra, o exército de construção chegou. E quando digo exército, não é exagero. 30 mil pessoas. Engenheiros, operários, motoristas de guindastes. Uma frota de máquinas pesadas que consumia diesel e cuspia progresso 24 horas por dia, durante 7 anos. O desafio logístico era insano. Construir um muro contínuo, sem falhas, por 400 quilômetros. É a distância entre Londres e Paris, mas feita de puro concreto, armado de nível militar. O processo de construção era hipnótico e aterrorizante em sua escala. Primeiro vinha o aço. Milhares de toneladas de vergalhões, barras de metal grossas como o braço de um homem, eram trançadas em gaiolas complexas. Esse é o esqueleto da besta. Sem ele, o concreto quebraria sob tensão. Depois vinha o sangue da muralha, o concreto líquido. Bombas industriais rugiam, empurrando uma avalanche cinza para dentro dos moldes. Seção por seção, bloco por bloco, a linha de defesa crescia. Mas uma parede vertical não é suficiente. A água bate nela com a força de um trem-bala. Para ajudar a absorver esse impacto, os engenheiros usaram uma arma secreta geométrica, os tetrápodes. Você já deve ter visto essas coisas. Parecem brinquedos gigantes de 4 pernas feitos de cimento. Mas não se engane, cada um pesa toneladas. Eles foram empilhados aos milhares na frente do muro, no lado do mar. A função deles é o caos controlado. Quando a onda bate neles, a água não atinge o muro como um martelo sólido. A água se quebra, gira, espuma e perde energia entre as pernas dos tetrápodes. Eles transformam um soco mortal em um empurrão gerenciável. É a física sendo usada para domar a natureza selvagem. No entanto, havia um problema. O Japão vive do mar. Navios de pesca, cargueiros gigantes, barcos de turismo. Todos precisam entrar e sair. Se você fechar a costa inteira com um muro, você mata a economia. As cidades morreriam de fome econômica. Então, como você deixa os navios passarem, mas para o tsunami? A resposta da engenharia japonesa foi criar guilhotinas de aço. Em portos movimentados, eles instalaram portões que parecem saídos de um futuro cyberpunk. Existem 2 tipos principais, e ambos são assustadores em sua eficiência. O primeiro é o portão de queda vertical. Imagine uma placa de aço maciço, pesando centenas de toneladas, suspensa entre 2 torres de concreto. Ela fica lá em cima, esperando. Os navios passam por baixo dela todos os dias. Mas no segundo em que os sensores sísmicos detectam um terremoto no fundo do oceano, os motores hidráulicos liberam as travas. A placa desce. Bum, bum. O porto é selado. Uma parede de aço bloqueia a entrada. O segundo tipo é ainda mais impressionante. Portões que sobem do fundo do mar. Eles ficam deitados no leito marinho, invisíveis, permitindo que os navios naveguem sobre eles. Quando o alarme soa, a pressão do ar ou hidráulica empurra o portão para cima, erguendo uma barreira instantânea a partir das profundezas. O desafio aqui é a corrosão. A água salgada come metal no café da manhã. Esses portões precisam funcionar perfeitamente depois de ficarem 30 anos parados na água salgada e na areia. Uma falha, uma dobradiça enferrujada e a cidade é inundada. A manutenção dessas bestas mecânicas é uma questão de segurança nacional. Mas o Japão não parou na superfície. Às vezes, a melhor maneira de lidar com a água não é bloqueá-la, mas passar por baixo dela. A construção de túneis subaquáticos é talvez o feito mais audacioso de todos. Esqueça as máquinas de perfuração que cavam através da rocha. Para atravessar baías profundas, os engenheiros japoneses usam um método que desafia a lógica. Eles constroem o túnel em terra firme e depois o afundam. Chama-se método do tubo imerso. Primeiro, eles constroem segmentos gigantescos de túnel em docas secas. Vamos falar de números, porque é difícil visualizar o tamanho dessas coisas sem eles. Cada segmento de concreto tem mais de 200 metros de comprimento. O peso, 73 mil toneladas. Para você ter uma ideia, isso é mais pesado do que um porta-aviões de guerra totalmente carregado. E eles constroem dezenas desses.
Quando o segmento está pronto, eles inundam a doca. O monstro de concreto flutua. Rebocadores potentes o arrastam para o mar aberto, lutando contra as correntes e o vento. É um balé industrial lento e perigoso. Quando chegam ao local exato, começa a mágica. Eles precisam afundar esse bloco de 70 mil toneladas e encaixá-lo em outro bloco que já está no fundo do mar, na escuridão total. A precisão necessária é de milímetros. Se errarem, o túnel vaza e a pressão da água no fundo esmagaria tudo. Eles usam tanques de lastro, enchendo-os de água, para fazer o túnel descer lentamente. O silêncio é tenso. Sonares e lasers guiam a descida. Quando as duas peças se tocam lá embaixo, uma junta de borracha gigante sela o encontro. A pressão imensa do oceano empurra as peças uma contra a outra, tornando a vedação ainda mais apertada. É a própria força do mar sendo usada para manter o túnel seco. Depois, eles cobrem tudo com pedras e areia, enterrando o túnel para sempre sob o leito marinho. Motoristas passarão por lá a 100 km por hora, sem saber que toneladas de oceano estão apenas a alguns metros acima de suas cabeças. Depois que o concreto seca e as máquinas vão embora, a estrutura ganha vida, literalmente. Essas muralhas e túneis não são apenas pedras mortas. Eles têm um sistema nervoso. Centenas de sensores eletrônicos estão embutidos profundamente nas paredes. Eles sentem tudo. Eles monitoram a pressão da água, a vibração dos caminhões, a temperatura do ar e até mesmo o menor deslocamento do solo. Esses dados fluem em tempo real para salas de controle que parecem centros de comando da NASA. Se uma rachadura microscópica aparecer, os engenheiros sabem. Se o solo ceder 1 milímetro, o alarme toca. Porque quando as apostas são milhares de vidas, não há espaço para surpresas. A manutenção é uma batalha constante contra os elementos. Robôs subaquáticos inspecionam as fundações. E equipes limpam os drenos para garantir que nada falhe no dia do julgamento. E o veredito, valeu a pena? 12 bilhões de dólares. Uma década de suor e engenharia. O que o Japão comprou com todo esse dinheiro? A verdade crua é que essa muralha não vai parar 100% da água de um mega tsunami como o de 2011. A água ainda pode passar por cima, mas as simulações mostram algo crucial. A muralha vai quebrar a força da onda. Ela vai reduzir o impacto em 30% a 50%. Em vez de uma parede de água supersônica, destruindo tudo instantaneamente, a inundação será mais lenta. E essa é a chave. Não é sobre manter os sapatos secos, é sobre comprar tempo. 5 minutos, 10 minutos. Esse é o tempo que uma avó precisa para subir a colina. O tempo que uma escola precisa para evacuar as crianças. No final das contas, essa cicatriz de concreto cinza que corre por 400 quilômetros ao lado do Pacífico não é um sinal de arrogância. O Japão sabe que não pode derrotar a natureza. Placas tectônicas vão se mover, o mar vai subir. Mas essa grande muralha é uma declaração de teimosia humana. É uma mensagem gravada em pedra e aço que diz: nós fomos derrubados, mas nos levantamos. Nós construímos um escudo. Não é uma garantia de imortalidade. É uma aposta na sobrevivência. E quando as sirenes tocarem na próxima vez, e elas vão tocar, esse concreto frio será a única coisa entre a fúria do oceano e as pessoas que chamam essa costa de lar. Isso é o que acontece quando a engenharia encontra o instinto de sobrevivência.